A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a indicação de Cássio Nunes Marques para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, após sabatina que durou todo o dia. Com a aprovação na CCJ, a indicação deverá ser votada no plenário do Senado, o que pode ocorrer ainda hoje. Veja o momento da aprovação. Agradeço ao indicado, senhor Cássio Nunes Marques. Declaro encerrada a votação, uma vez que todos os senhoras e senhores senadores já votaram. E declarada encerrada, eu peço à secretaria da mesa que apure o resultado para que possamos proclamá-lo. Está aprovado o nome do senhor Cássio Nunes Marques com 22 votos sim, 5 votos não. Eu acertei, vou jogar na loteria. Senhor presidente. A matéria vai ao plenário. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência para que tivesse regime de urgência, para que a gente pudesse deliberar em plenário essa matéria. Coloco em votação a solicitação do vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Jorginho Melo, que pede a imediata remessa do processo em regime de urgência ao plenário. As senhoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Imediatamente remeteremos, peço à secretaria que remeta o processo ao plenário. Nada mais a... Obrigado, presidente. Simone, eu acompanhei, e como a senhora é testemunha, eu sou sempre o primeiro a chegar. Eu cheguei às 5h30 da manhã. Então, Eduardo, músico, você não foi o primeiro, meu ídolo. 5h30 da manhã. Mas, enfim, acompanhei tudo, almocei assistindo, não perdi rigorosamente nada. Posso estar errado, porque não sou dono da verdade, mas entendo que, às vezes, uma sabatina, ela fica patética pelo festival de sabugices, e não de perguntas, de questionamentos. E, doutor Cássio, por favor, me interprete bem. Eu fiquei decepcionado com a pergunta que lhe fiz, esperando que o senhor hoje fosse dizer que se arrependeu daquele seu voto no Tribunal Regional Federal 1, mantendo um contrato escandaloso do Supremo Tribunal Federal de R$1 milhão para compras de lagostas, camarões e vinhos premiados internacionalmente. O senhor se ateve apenas à questão do jantar. Não é verdade, doutor Cássio. Eu fui reler o contrato e entrego a cópia para o senhor, e eu tenho a cópia do contrato. O contrato, talvez o senhor tenha votado sem ler tudo. O contrato não fala só de jantar. Tem brunch, tem almoço, tem coquetel, tem jantar, tem tudo isso. E aí, o único senador que entrou na parte de penduricários dos 11 ministros do Supremo foi o senador Rodrigo Cunha, de forma rápida. E aí o senhor respondeu, mas é preciso que fique claro, e o senhor com certeza bem informado como é, porque o que eu fiquei feliz, eu falei da parte triste, o que eu fiquei feliz é de ver que o senhor é um homem culto, e eu admiro pessoas cultas. E como eu não posso nunca compará-lo a Gilmar Mendes, pelo contrário, eu tenho mais coisas boas para falar do senhor, não é também um único significado, porque o Gilmar Mendes é muito culto, mas é a figura mais nefasta do Supremo Tribunal Federal. E lá, cada um dos 11 ministros, doutor Cássio, tem direito a um número abismal de assessores, alguns com 112. O senhor falou que ministro só lanchava. Não, ele tem direito a diariamente um auxílio de alimentação de R$3 mil, que dá R$90 mil por mês. Eu pergunto, senhoras e senhores, quem é que come com R$90 mil por mês o quê que custa R$90 mil por mês? Então, para concluir, isso tudo dá o direito de fazer uma colocação ao senhor, sendo um homem simples como mostrou ser. O senhor seria capaz de fazer o que alguns senadores aqui fazem? Atrás de mim aqui tem Girão, tem Stevenson, tem tantos outros. O senhor seria capaz de mostrar a diferença que o senhor tem nesse sentido, de abrir mão
de penduricários, de privilégios, de regalias que este Supremo Tribunal Federal tem? E, por fim, presidente, depois do seu voto, que o senhor manteve o contrato de 1 milhão, o próprio Supremo Tribunal Federal, meses depois, vendo a revolta da sociedade brasileira, refez o contrato e o reduziu para 500 mil. Obrigado. Concedi o tempo a Vossa Excelência, mas lamento, senador Cajuru, esta não é uma questão de ordem, nem palavra pela ordem, mas em deferência a Vossa Excelência, deixei Vossa Excelência concluir o tempo do questionamento. Lhe agradeço. Eu agradeço a Vossa Excelência a compreensão. Acabaram-se as inscrições, não há mais oradores inscritos. Passa a palavra para apenas a leitura das perguntas feitas pelo E-Cidadania, regimental. O senador Rodrigo Pacheco fez uma seleção, porque a maioria das perguntas, eu agradeço imensamente pelo portal E-Cidadania, foram inúmeras as perguntas, mas também muitas repetidas, e a maioria delas já respondidas pelo sabatinado, quando perguntado pelas senhoras e senhores senadores. Portanto, o senador relator fará apenas a leitura de algumas, 2 ou 3, eu não sei quantas que ficaram, e fará o agradecimento desta comissão ao sabatinado. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, para concluirmos a inquirição. Respeitada senadora Simone Tebet, presidente desta mais importante comissão, a CCJ. Senhor desembargador Cássio Nunes Marques, desejo de Deus e saúde à pátria amada e a todos nós aqui presentes, amigos e colegas. Eu vou ser breve em minha manifestação, que inicio com uma explicação ao senhor como sabatinado. Eu não o recebi em meu gabinete, não participei de nenhum jantar com Vossa Excelência, nem o encontrei antes de hoje por razões de coerência, 100% nada pessoal contra a sua pessoa. Eu sempre agi assim desde o início do meu mandato. Por uma questão de princípio, sou contra as sabatinas informais, que para mim acabam às vezes, na maioria das vezes, patéticas. Dito isso, lembro apenas que a Constituição determina em seu artigo 101 que os ministros do STF devem ser escolhidos dentre cidadãos de notável saber jurídico. O senhor até me fez lembrar de Marshall, o americano, de reputação ilibada. E sobre esses 2 requisitos, digo apenas que tomei conhecimento de argumentos contrários e vi o relatório do senador Eduardo Braga, que é um craque em relatório, agora de Rodrigo Pacheco, outro craque, ambos favoráveis à sua indicação. Quero fazer ao desembargador Cássio apenas um questionamento. Tem a ver com o edital de licitação do Serviço de Refeições Institucionais elaborado no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Da lista constavam pratos à base de bacalhau, medalhões de lagosta, bobó e camarões ao vapor, além de vinhos, com a exigência de pelo menos 4 premiações internacionais. Uma fortuna gasta. Me manifesto no Senado porque fui o primeiro a subir na tribuna e, detalhe por detalhe, trazer essa denúncia que foi de primazia do jornalista e historiador Marco Antônio Villa. E, é claro, contra a licitação milionária. Houve, doutor Cássio, recurso na Justiça e a juíza federal Solange Salgado suspendeu a licitação. Após recurso, o caso foi parar no TRF1, o Tribunal Regional Federal 1,
onde o julgamento coube ao senhor, hoje nosso sabatinado, desembargador Cássio Nunes Marques. Na sentença, o senhor foi favorável à continuação dessas regalias revoltantes num país miserável. O senhor foi favorável ao Supremo Tribunal Federal. O senhor defendeu a legalidade do processo e disse que a suspensão do edital se baseou numa visão distorcida dos fatos. Textualmente, o seu voto, abre aspas, a licitude e a prudência com que se desenvolveu o processo licitatório desautorizam tal ideia, que reflete uma visão distorcida dos fatos, nutrida por interpretações superficiais e assodadas, fecha aspas. Na decisão, então, o senhor desembargador considerou que a licitação não seria lesiva à moralidade administrativa, porque foi um verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira tomar conhecimento de tudo isto. E, por fim, indago, ao decidir, em nenhum momento passou pela sua cabeça que o ato administrativo do Supremo Tribunal Federal, embora dentro de princípios legais, não seria eticamente discutível no contexto sociopolítico e econômico do país, principalmente momentâneo? E mais, para concluir, hoje, 17 meses depois, o senhor votaria da mesma maneira? Creio que alguns senadores aqui possam querer saber qual a sua posição desse voto, que para mim é um fato consumado. Milhares de brasileiros gostariam de ouvir a sua opinião sobre este fato. Me desculpe, mas é a minha maneira de ser. Eu abomino o voto secreto. O meu voto é aberto e exclusivamente por essa razão eu sou contra a sua indicação. Com a palavra, Vossa Excelência, o senador usou 5 minutos, eu darei 5 minutos, mas se Vossa Excelência precisar de mais, será concedido. Agradeço a pergunta de Vossa Excelência, que me oportuniza esclarecer, não só para o Senado Federal, mas para toda a população brasileira, esses acontecimentos. Agradeço também a forma, Liana, e com quem tem sempre me tratado e me tratou também nesse momento. Vou tentar resumir o que foi que aconteceu nesse caso. O Supremo Tribunal Federal, a exemplo de quase todas as instituições no Brasil, ele tem essa licitação para a contratação de um jantar ou um almoço de forma pontual e que ela não é utilizada como foi divulgado, e aí eu me reporto ao senador Rodrigo Pacheco da questão do clamor popular e das informações que são perpetradas por parte da imprensa. Eu peço permissão para inverter. O que foi divulgado? Que era o almoço dos ministros do Supremo Tribunal Federal, parte da imprensa denominou de lanchinho dos ministros. Eu não julguei o mérito dessa causa, eu não votei, eu não fui o relator. Foi proposta uma ação para suspender esse certame licitatório. Eu estava na vice-presidência, no exercício da presidência, e me deparei com o caso. O que foi que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, a exemplo de várias instituições, onde temos essas relações institucionais, quando chegamos à noite ou tem um convidado, no caso do Supremo Tribunal Federal, um presidente da República, um professor de uma instituição de ensino internacional que vem ali palestrar, um presidente de uma corte constitucional de um outro país, ela precisa, por vezes, oferecer um jantar ou um almoço. Esse evento, em absolutamente nada se confunde com o almoço dos ministros. Qualquer magistrado no Brasil, eu na primeira região, os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando vão almoçar, ou eles vão ao refeitório do tribunal, ou pedem para alguém da sua assessoria fazer isso e tem que pagar. É uma outra licitação, são licitações para restaurantes internos.
Então, através da aquisição da comida diária, é que tanto os servidores quanto os magistrados se alimentam. Essa licitação não é para o almoço dos ministros, essa licitação não é para o lanche dos ministros. Essa licitação ela é feita como existe em todas as instituições brasileiras. No Exército Brasileiro, não posso dizer porque eu não conheço, se o Senado Federal também dispõe para também bem receber convidados ilustres. Foi o que o Supremo fez. Ela foi inspirada em uma licitação do Ministério das Relações Exteriores. Então, isso não quer dizer, com essa pleura de opções, que se vá fazer a opção pelos itens mais caros. Mas o que chegou a mim naquele momento era uma suspensão de liminar, que tem requisitos completamente diferentes dos requisitos de mérito. A suspensão de liminar não se entra no mérito da questão. O presidente do tribunal, ele não diz se uma parte ou a outra tem razão. Ele apenas suspende os efeitos da decisão, que continuará a ser julgada pelo tribunal por um órgão fracionário que analisará o mérito, suspende os efeitos da decisão em razão de alguma lesão que pode provocar as finanças, a saúde ou a ordem pública. E como se tratava da contratação para o chefe de um dos poderes da República, não está a se falar aqui em contratação de um tribunal. Não podemos olvidar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é o chefe de um poder da República. E é dado essa faculdade a ele, como é dada a todas as outras instituições de fazer essa contratação. Então, diferentemente do que foi divulgado, não era uma licitação para utilização ordinária, era apenas pontual e eventual. E eu não sei informar, senador, sequer se isso já foi utilizado. O problema é que, se amanhã necessitar dessa utilização, nenhum órgão público pode fazer uma contratação direta com um restaurante. Há necessidade de uma licitação. E dentro daqueles itens da licitação, se elege o que é mais adequado. Eu mesmo participei dentro do próprio Ministério Público Federal, quando nós tivemos um professor de Harvard palestrando num evento comum entre a Justiça Federal e o Ministério Público. E à noite lá eu estive num jantar e certamente foi contratado da mesma forma. E para conforto meu, Vossa Excelência, o senhor votaria da mesma forma, em novembro ou dezembro do ano passado, essa licitação foi apreciada pelo Tribunal de Contas da União, que a julgou como lícita. Então, com mais ainda esse elemento, eu não teria, de forma alguma, nenhum motivo para pensar de forma diferente. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, pergunto se está satisfeito e passo ao próximo orador. Com a palavra, pela ordem de inscrição, senador Esperidião Amin. Senhora Presidente,